Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre dicas super importantes para reduzir o preço do seguro do seu carro. Mas antes de a gente começar, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos trazer conteúdo aqui muito bom para vocês sobre seguros em geral, certo? Se essa dica também ajudar você, não esquece de compartilhar os vídeos com seus amigos para ajudá-los também, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre 5 dicas importantes para a gente reduzir o custo do seguro do carro, tá certo? Primeira dica, pesquise o tipo de carro que quer. Esse é o primeiro ponto. Qual o tipo de carro? Antes de começar, faça uma lista dos modelos que mais lhe atraem. Lembre-se que o mesmo tipo de carro, com valores parecidos, podem ter diferenças de preço muito grandes no seguro. Então pesquise depois disso em sites de cotações automáticas. Existem hoje diversos sites que já fazem lá a cotação para você sem placa, não precisa ter a placa ou o documento do carro, você já consegue ter uma ideia de base, tá? Mesmo que o valor no final tenha uma variação, na hora que você for realmente contratar, pode variar por uma cobertura aqui e ali, você vai ter uma ideia no geral de qual é o valor do seguro do carro. Então você vai conseguir ter uma noção maior na hora da contratação. Um carro de mesmo modelo, às vezes de mesmo tipo de modelo, valores parecidos, podem ter uma discrepância muito grande, até por conta da marca do carro. Então, alguns tipos de marcas, eu vou trazer depois uma dica aí, um vídeo legal para vocês sobre as marcas de seguros mais caros e mais baratos, tá? Então, a marca do carro pode dar uma alteração grande e significativa. Então, dá uma pesquisada antes no tipo de carro que quer, faz as cotações para ter uma ideia. Isso vai te ajudar muito na hora de fazer o seguro e economizar no valor do seguro. Segundo ponto, segunda dica, entenda o perfil do condutor. As características do condutor são mais importantes do que os dados do segurado. Muitas vezes eu pergunto, eu posso fazer o seguro no nome da minha mãe, posso fazer o nome do seguro do meu pai. O ideal é você sempre se preocupar com o principal condutor. O CPF, a habilitação, se o CPF tem restrição, se tem histórico de sinistro, o sexo. O sexo, por exemplo, influencia muito na precificação. O sexo feminino, no geral, tem uma precificação mais barata. A idade também influencia, então a comparação de idades pode influenciar no preço, tá? O CEP de pernoite pode influenciar bastante, tá? O estado civil, tá? Então pessoas com estado civil casados tendem a ter um preço mais barato do que aqueles que são solteiros ou divorciados, tá? Essas características aí podem reduzir o seguro. Então presta bastante atenção nas características do teu perfil, que isso pode te ajudar a reduzir o seguro. E também na tua casa. Às vezes tem você e sua esposa que dividem o carro, então dependendo da condição, aí você pode contar em nome da sua esposa e isso pode baratear um pouco o valor do seguro do teu carro, tá certo? A terceira dica importante, escolha as coberturas ideais para você. Então, às vezes, você contrata um seguro com as coberturas que não são ideais para ti. Então, contrate o que você considera importante para o seu dia a dia. Algumas pessoas, às vezes, precisam de um carro reserva por mais tempo. Então, eu tenho clientes que, por exemplo, eles precisam de um carro reserva pelo tempo que o carro fica na oficina, eles precisam de um carro reserva. Então, existem seguradoras que têm a cobertura de carro reserva por tempo indeterminado. E isso pode influenciar um pouquinho a precificação. Você vai pagar um pouco a mais no seguro, mas você na hora do sinistro você vai ter muito mais conforto. Ou seja, você acha que está pagando mais caro no seguro, mas na verdade no final você vai pagar bem menos. Por quê? Porque se você for alocar um carro por 7, 15, 30 dias, o custo é muito mais elevado na hora de alocar um carro. Você vai pagar ali às vezes 200, 300 reais numa cobertura de carro reserva por tempo indeterminado, e 200 e 300 reais é 3 dias de carro alugado hoje numa locadora. Então pondera bem a tua necessidade. Tem outras pessoas que às vezes não precisam de um carro reserva porque tem 2, 3 carros em casa, então isso vai dar tranquilidade para ele de poder rodar enquanto o carro está na oficina consertando, certo?
Algumas outras pessoas precisam pensar também bastante na franquia. A franquia influencia no preço, na contratação e influencia também na hora de um sinistro. Então, eu diria para vocês, deem mais valor a uma franquia menor, uma franquia reduzida. Isso vai te facilitar na hora de um sinistro, tá certo? Cobertura de vidros é muito importante, as coberturas de vidros e coberturas para terceiros, né? A cobertura de responsabilidade civil são totalmente necessárias para você, na hora de um eventual sinistro, ter a cobertura que você imaginaria que deveria ter, tá ok? Quarta dica, calculem todas as seguradoras de confiança. A gente sabe que existem as melhores seguradoras no mercado, sem dúvida ainda existem, mas mesmo as seguradoras mais conceituadas, as distâncias entre elas, entre a melhor seguradora e a pior seguradora, estão sendo encurtadas com o tempo. A tecnologia, as informações, elas estão sendo muito disseminadas, então o mercado, elas estão ficando muito iguais. A diferença, na maioria das vezes, vai estar no atendimento humano. Então, no geral, as seguradoras têm diminuído a sua distância entre elas de qualidade. Ainda existem diferenças entre elas, mas às vezes uma seguradora, um carro, você calcula em 5, 6 seguradoras, a diferença da mais cara para mais barata é muito grande. Muito grande mesmo. Então, faz em todas as seguradoras de confiança. Eu vou fazer um vídeo aqui também sobre as seguradoras de confiança, as melhores seguradoras, certo? Então, preste atenção bastante nisso, tá? Esse ponto é muito importante, tá? Calculem todas elas e aí você vai ter uma ideia ali realmente da que vai ficar em melhor condição, mesmo com as mesmas coberturas, tá certo? E a quinta dica, e eu diria que é tão importante quanto as outras, passe as informações com precisão para o corretor e para a seguradora. Essas informações que elas precificam o teu seguro. Essas informações, elas podem te tirar uma cobertura de seguro. Então, toma bastante cuidado na hora de passar as informações para a seguradora. Essas informações vão basear a precificação, tá? E elas vão te dar a condição de na hora de um sinistro não ter problema nenhum com a seguradora. A pior coisa do mundo é você fazer um seguro e lá na frente ter um problema de indenização. Então, toma bastante cuidado com as informações, passe as informações corretas, o uso do veículo, se vai ser particular, se vai ser para Uber, para táxi, para prestação de serviço. Todas essas informações são relevantes na hora de fazer o seguro e isso pode te trazer uma segurança maior, tá? Não adianta nada a gente baratear o preço do seguro e lá na frente perder uma indenização por falta de informação. Então, recapitulando os 5 passos, as 5 dicas. A primeira, pesquisa o tipo de carro que quer. Segundo, entenda o perfil do condutor, certo? Terceiro, escolha as coberturas ideais para você. Quarto, calcule todas as seguradoras de confiança. E 5, passe as informações com precisão para a seguradora. Se esse conteúdo foi relevante para você e te ajudou de alguma maneira, peço que dê um like, dê um joinha para a gente, compartilhe nosso vídeo e principalmente se inscreve no canal, que isso vai ajudar muito. Se inscrever e dar um like no nosso canal vai facilitar o nosso trabalho para a gente conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.